Gente, hoje eu quero contar para vocês o dia que eu recebi uma revelação verdadeira de um pai de santo incorporado de um espírito chamado baiano. Pois é, quem nasceu num lar católico aqui no Brasil sabe que existe um sincretismo muito grande, uma união, uma junção de crenças diversas, né? E é muito comum os católicos frequentarem centros espíritas e vice-versa. E eu nasci nesse contexto. Minha mãe era católica, eu tinha uma tia espírita e regularmente ia um pai de santo na nossa casa para dar passe. E eu era o seu assistente. Eu ficava dando assistência. Quando era um espírito que gostava de cachaça, eu pegava a cachaça e levava para ele. Quando era o espírito de uma criança, tinha que dar bala. Então nesse dia estava incorporado um espírito chamado baiano e eu era o seu assistente e certa hora ele me chamou num canto e falou: muito cuidado com uma mulher de mancha no rosto. E eu não tinha contado para ninguém, ninguém sabia, isso era recente também na minha vida, que tinha uma mulher com uma mancha no rosto dando em cima de mim, e ela era casada inclusive. Então nesse momento eu pensei, puxa, que interessante, isso é uma revelação, isso é um indício de que o que ele está falando é verdade, de que essa crença é verdade, né? Essas ideias espíritas de comunicação com os mortos é verdade. E depois que eu encontrei a Cristo e comecei a ler a Bíblia, eu comecei a perceber muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês de como a gente pode observar esse fenômeno. Muitos cristãos negam essa realidade, acham que é tudo uma invenção, como existe também na igreja evangélica muita simulação de milagre, né? Essas igrejas neopentecostais, existe muito isso. Mas não são todas invenções na igreja pentecostal, da mesma forma não é tudo invenção nessas outras realidades religiosas, né? Então essa foi uma revelação verdadeira que eu tive, um alerta de verdade que eu tive, né? Só eu sabia disso, isso me foi revelado. E agora a questão é como a gente vai linkar isso e analisar esse acontecimento à luz da Escritura. O primeiro texto que eu quero lembrar para vocês é o texto de Êxodo, capítulo 7, onde Moisés está saindo do Egito e Deus pede para ele fazer um milagre na frente de Faraó. E aí os magos do Egito fazem o mesmo milagre. Moisés joga o seu cajado, ele se transforma em cobra, e os magos do Egito também fazem a mesma coisa, eles transformam o bordão deles em cobra. A diferença que vai mostrar no texto é que a cobra de Moisés come a cobra dos outros, né? Domina a cobra dos outros, mostrando uma superioridade do Deus de Israel, porque naquele contexto era muito comum essa, entre aspas, briga de Deus, né? Um tentando mostrar qual Deus era mais forte. Outro texto muito interessante está lá em Deuteronômio 18:11, que é um texto muito chave para nós cristãos, onde Deus proíbe a comunicação com os mortos, né? Deuteronômio 18:11 vai dizer, quando vocês entrarem na terra, no versículo 9, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Então Deus começa a alertar o povo que eles vão encontrar práticas repugnantes aos olhos de Deus. E aí uma dessas práticas repugnantes, né, no versículo 10, não permitam que se ache entre vocês quem queime o seu filho em sacrifício, que pratique adivinhação, que se dedique à magia, que faça presságios, que pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Então isso já começa lá na formação do povo de Israel. E isso mostra pra gente o seguinte, esse texto de Êxodo, né, que os magos fazem um milagre. E esse texto aqui começa a mostrar pra gente o seguinte, olha, existem sinais sobrenaturais no mundo. Não é só Deus que realiza sinais sobrenaturais. O próprio Jesus deixou claro que o anticristo realizaria sinais e prodígios que enganaria, se possível, até os eleitos. Então existe uma força do mal, Satanás e os seus anjos. Eles também são anjos e têm poder para fazer milagres. Isso não foi tirado deles quando eles se rebelaram contra Deus. E agora a questão é que eles usam isso para o mal, para trazer confusão na terra. Esse é o principal ponto, gente. Satanás, ele quer trazer, principalmente aqui na terra, confusão. Isso tudo é para trazer confusão, para nos desviar do verdadeiro caminho, que só existe um, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver isso mais para frente. O outro texto interessante que eu quero trazer para vocês está lá em Atos capítulo 16, onde Paulo está na sua viagem, na sua segunda viagem, se não me falha a memória, e aí aparece, a partir do verso 16, aparece uma moça, certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual
predizia o futuro. Olha só, não está falando que isso é mentira. De fato, ela prediziu o futuro. Ela ganhava muito dinheiro com seus senhores, aos seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Então esse espírito, para trazer confusão, ele falou inclusive coisas verdadeiras, que Paulo e os seus amigos, eles eram servos de Deus e anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante. Ele não veio tentando discordar de Paulo, mas essa moça fez isso, esse espírito, fez isso vários dias, e finalmente Paulo ficou indignado no verso 18 e disse ao espírito: em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Então perceba como o mundo espiritual do mal, Satanás e os seus anjos, eles querem trazer confusão. Satanás entra nas igrejas para trazer bagunça, para fazer coisas erradas e gerar confusão dentro das igrejas, e fora das igrejas também ele fala algumas coisas verdadeiras para trazer confusão. Então é muito comum verem pessoas sendo desiludidas na igreja, sofrendo, vendo coisas erradas na igreja, e elas encontrarem sinais sobrenaturais fora da igreja e serem laçadas por essa confusão. E aqui a gente entende muito bem isso, E o último texto que eu quero trazer, que eu acho que é o mais importante, está lá em Deuteronômio capítulo 3, verso 1 a 5, diz o seguinte: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, lhes anunciar um sinal miraculoso, e se o sinal que ele fizer for verdadeiro, ou seja, o sinal ou o prodígio que ele falou acontecer, se ele fizer uma profecia e ela de fato acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Olha que interessante, gente. Deus está alertando o povo que se alguém fizer um presságio, uma profecia, e ela de fato se cumprir, mas se isso for acompanhado de uma adoração a outros deuses, a gente não deve seguir esse profeta. Então olha que interessante, um sinal miraculoso sem a crença correta, sem a verdade, não adianta. Isso pode ser só subterfúgio do mal para nos enganar. E é isso que ele quer. Qualquer sinal miraculoso, qualquer revelação que não esteja acompanhada de um ensino do todo da Escritura, ela não deve ser seguida, independente se vem de um centro espírita ou se de uma igreja evangélica. Então isso pode ser um espírito de confusão. A grande questão é: nós precisamos conhecer a Escritura para que a gente conheça a Deus e saiba o que Deus pensa, o que Deus espera de nós, para que a gente não caia nessas armadilhas. Então qualquer sinal sobrenatural que não vem acompanhado das premissas de que existe um só Deus, de que Ele não permite que se comuniquem com os mortos, de que a gente tem que adorar somente a Ele, de que apenas Jesus é o nosso intermediário entre Deus e os homens, segundo Timóteo 2,5, Só existe um Senhor e um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. Ele é o nosso único mediador. Então, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então João, lembrei de um texto aqui que João fala para a gente provar os espíritos, que um espírito que não confessa que Jesus veio em carne e que Ele é o único e Senhor, suficiente Salvador sobre a terra, ele não provém de Deus. Então muito cuidado com esses sinais miraculosos do nosso tempo, que existem em todas as religiões. A grande questão é, para a gente entender isso de forma bíblica e de acordo com a verdade, a gente tem que separar esses sinais miraculosos das crenças corretas que a Escritura nos traz, da verdade, de que Jesus é o único caminho, só Ele salva e só com Ele que a gente deve se comunicar. A oração tem que ser dirigida somente a Ele. A gente não se comunica com os mortos, a gente não se comunica com os santos, os apóstolos. Por quê? Porque Cristo é o nosso único intermediário entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou. Se discordar também pode comentar. Eu amo quando alguém discorda de forma educada, pra gente conversar. E se isso te edificou, compartilhe, envie para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. E se você quer mais conteúdo sobre saúde do corpo e do espírito, se inscreva aqui no canal Saúde Integral, ou no Instagram, ou no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus, até o próximo vídeo.